Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou Jorge Joelito, seu professor. Convido vocês a mergulhar, estudantes, nesta aula, literalmente de cabeça. Vai ser divertidíssima porque nós vamos pegar uma era medieval e colocar totalmente na nossa atualidade. O ano 2021? Tá fora, ano 2021. A cavalhada é um folguedo, ou seja, uma festa popular do folclore brasileiro. Possui origem portuguesa e é realizada principalmente em cidades do interior dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e de alguns estados do Nordeste. Olha que musiquinha gostosa, começando a nossa aula. Bom, Carlos Magno, de religião cristã, investiu contra os sarracenos da religião islâmica para impedi-los de invadir o centro da Europa. Carlos Magno deixou na liça como se fosse um muro de madeira que cercava e protegia os castelos. O valente conde de Rolando como a sua guarda pessoal. Os 12 pares de França. Quando ocorreu a famosa Batalha de Roncesvalles, em 778 d.C., Roland foi massacrado pelos árabes sarracenos de religião islâmica, como vimos. Apesar da derrota, o feito foi amplamente divulgado como mostra da bravura e lealdade cristã. Conhecidos como os mouros, os muçulmanos invadiram no século VIII o sul da Península Ibérica, dominando a região de Granada, de onde foram expulsos somente em fins do século XV. Foram quase 800 anos de ocupação moura por quase toda a península. Península Ibérica é onde fica a Espanha e Portugal. Então, o que inegavelmente colaborou para o avanço tecnológico dessas nações, uma vez que os muçulmanos árabes, propagadores do islamismo, eram mais evoluídos do ponto de vista tecnológico, artístico e cultural do que os cristãos da época. Professor, mas por que eles eram mais evoluídos do que os cristãos? Na última aula, nós vimos o poder da Igreja Católica, o poder que ela detinha. Então, ela influenciava e dominava todas as etapas da sociedade, incluindo a educação. Como eu falei, Galileu Galilei comprovou, através de estudos de outros filósofos, de outros cientistas, desde a Grécia Antiga, que a Terra era redonda e orbitava em volta do Sol. O Sol era o centro do universo. A Igreja acabou excomungando o Galileu e, para não morrer na fogueira, ele teve que virar para a sociedade falar que ele estava mentindo, que ele tinha se enganado, etc. e tal. Enquanto que os mouros, que dominaram a Península Ibérica, onde fica hoje Espanha e Portugal, e só saíram daqui no século XV, enquanto que eles estavam nessa região e eles tinham a liberdade de estudar, de progredir em todas as áreas, da sociedade, artística, política, etc. e tal, eles iam fundo nos estudos, Então, eles queriam saber a origem das coisas, por exemplo, na ciência, também nas artes, eles podiam expandir os seus conhecimentos. Enquanto que a Igreja Católica no restante da Europa e do mundo, ela tinha esse domínio em todas as áreas da sociedade, os mouros, eles já tinham essa independência e também essa vontade, de buscar o conhecimento e propagá-lo. Incorporado ao folclore de Portugal, Portugal resolveu instituí-la como uma festividade aos modos de uma representação dramática, quase que como um jogo de xadrez, a fim de incentivar a instituição cristã e o repúdio, aos mouros.
Num grande campo de batalha, de um lado ficam 12 pares, 12 cavaleiros de azul e 12 de vermelhos. Os que são vestidos de azul, eles representam o cristianismo, a religião cristã, e do outro lado, os vestidos de vermelhos representam os mouros. E eles gladiam ou lutam entre si. No Brasil, essa representação dramática foi introduzida pelos jesuítas, com o objetivo de catequizar os gentios e os africanos escravizados. Mostrando nisso o poder da fé cristã por todo o Brasil. Encontramos, no território brasileiro, as cavalhadas sendo representadas em diferentes épocas. Prova de que essa manifestação folclórica nada tem a ver de origem com a festa do divino ou ao Pentecostes, como é no caso lá em Pirenópolis. Então aqui nós temos uma fotografia na cidade de Torres, onde foi construída pelos jesuítas. Então, nós temos aqui a representação, 12 de um lado, 12 do outro, representando aqui a cavalhada. E Pirenópolis é uma das mais famosas. Pirenópolis fica em Goiás, é uma das mais famosas do Brasil, quiçá a mais famosa, tá? E lá em Pirenópolis mantém essa tradição muito forte. Porque os primeiros colonizadores dessa antiga cidade mineradora eram, em sua maioria, portugueses, oriundos do norte de Portugal, a região que lutou bravamente contra os mouros. Local onde mais se resistiu à invasão moura. E outra porque o caráter centralizador da população dominante viu com bons olhos o efeito separatista entre as classes sociais. Porém, o que mais motiva a população a manter viva a infindável rixa entre muçulmanos e cristãos é a beleza do espetáculo e o prazer pela montaria. Então, a festa de Pirenópolis nada tem a ver com ser contra, hoje, tá, gente? Ser contra a religião cristã. Simplesmente eles pegam essa festa nas comemorações do Divino Espírito Santo, que é chamada a Festa do Divino, e também que vem bater 3 dias depois com a festa do Pentecostes. Então, é uma festa religiosa muito próxima, o calendário, as datas são muito próximas, tá? Então, a origem lá na Europa, que entrou por folclore português, era mostrar mesmo a rixa entre mouros e os cristãos católicos. Mas veio para o Brasil, pelos jesuítas, com uma forma de catequização. E hoje é feita essa festa mais pela beleza e para comemorar a festa do Divino Espírito Santo. E também a do Pentecostes, do que incentivar o ódio entre as religiões. E isso não entra para as festividades e tampouco para a crença aqui no Brasil, tá? As cavalhadas de Pirenópolis, considerada uma das mais expressivas do Brasil, é um longo ritual de 3 dias seguidos, cujos preparativos começam uma quinzena antes do início da festa do Divino, que é marcada pela saída da folia. Durante uma semana, os cavalheiros se reúnem num campo que não é oficial para ensaios das corridas que vão ser executadas nos 3 dias do evento. Nesses dias, às 4 horas da manhã, a banda de couros, formada por um saxofonista, seguido de vários meninos, rústicos tambores de couro, executando cantigas melodiosas, percorre a cidade a pé, avisando a população. E principalmente os cavaleiros, que é chegada a hora de se levantar, arriar os cavalos e dirigir-se ao ensaio.
primeiro, parte de sua residência, o último cavaleiro dos 12 de cada exército. E, seguindo uma hierarquia, vão de casa em casa, agrupando o resto da tropa. Até que, por último, junta-se à tropa o rei. Então, o rei é o último a juntar-se ao batalhão formado, à tropa, né? A hierarquia dos exércitos da cavalhada segue tanto para os cristãos como para os mouros. A seguinte ordem é: no mais alto posto, o rei, abaixo deste temos o embaixador, depois o restante, né, dos cavaleiros. O último cavaleiro só subirá ao posto se houver morte ou desistência de algum outro acima. O mesmo acontece com o embaixador, que só tornar-se-á rei se o próprio rei morrer ou desistir. Depois de reunidos os 2 exércitos, estes seguem fila hierárquica, com o rei à frente, como podemos ver aqui nas imagens. Esses são os reis, um de cada exército. Eles seguem à frente para a casa de um cidadão que se prontificou a lhes fornecer, por cortesia e respeito, o de jejum matinal chamado de farofa. Então, de jejum é o café da manhã, bem farto, e de fato tem sim a famosa farofa, né? Um prato típico com farinha. Os cavaleiros se apresentam com muito luxo, chegando a usar elmos de metal dourado para o caso do rei embaixador mouro. Elmos são esses capacetes aqui na cabeça, tá, gente? E para o rei e o embaixador cristão, essa cor é prateada. Todas as vestimentas são ricamente ornamentadas com plumas, metais polidos, pedras incrustadas, fitas, e todos os cavaleiros sustentam longos mantos bordados e cravejados de lantejoulas multicores, formando desenhos simbólicos das suas crenças, como o peixe ou a pomba branca para os cristãos, o dragão ou a lua, também, ou pode ser a estrela para os mouros. Levam também uma lança com fitas na ponta, uma espada para o combate. Os cavalos também são amplamente ornamentados. Eles não podem ficar de fora da festa. Com patas pintadas, protegidas na fronte, né, com metais polidos, e envergando plumas na cabeça. Então, é uma festa completa. Enche os olhos, a alma, tem um significado folclórico, religioso, e também vem aquecer tanto a alma, né, como também nós vimos aí a farofa e o de jejum. Então, aquece também, enche, né, o estômago, ou falando o popular, a barriga. Então, é festa para todos os gostos. Estudantes, a cavalhada, ela ingressa no campo todos os grupos folclóricos da festa do divino e fazem a sua própria apresentação, com umas catireiras, congados, pastorinhas, dança de fitas, bandas de couros e os cavaleiros mascarados. Um dos momentos mais emocionantes da abertura é a evocação do divino sob a execução do hino do divino pela banda de música. Toda a população fica de pé, evocando, né, o divino. Então, toda a população fica de pé, com chapéus na mão. No campo, voltados para os camarotes oficiais, nós temos os cavalheiros, tá? Em respeito, né? Porque a bandeira do divino fica em frente do camarote principal ou oficial. Então, eles ficam ali em reverência ao divino, né? Que é uma festa religiosa. Os grupos folclóricos formam blocos à frente com mascarados que se sustentam em pé sob o dorso dos seus cavalos. Então, durante a apresentação e a cerimônia do canto do divino, vamos ouvir um pouquinho?
esse hino, ele é muito cantado nas missas e nas festas, né, em geral, durante a festa do Divino. Esqueci a letra, gente, mas é por aí. Depois eu lembro, vou ver se eu volto e canto para vocês um pedacinho da letra, tá? A encenação, que é a expressão máxima do evento, se dá em 3 dias e é composta por músicas específicas, carreiras equestres, coreografadas, diálogos, exercícios, torneios, à moda medieval. Os mascarados é uma outra atração tão grande quanto os cavaleiros, mouros e cristãos, conhecidos também como os curucucus, por causa do som que emitem. São pessoas que se vestem, né, com máscaras, roupas coloridas, luvas e botas, mudam a voz, o tom, né, da voz e o timbre da voz ao falar e cobrem todo o corpo para que ninguém os conheça. A máscara de boi é a mais tradicional e só é encontrada entre os mascarados de Pirenópolis. Estudantes, interessantíssima a nossa aula. Saber que o que aconteceu há séculos atrás na Europa, no período medieval, ainda é uma forma viva e cultural no nosso país. Estudantes, vou ver se eu consigo. Espera aí, pegar aqui, ó, nosso aparelhinho. Vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai, ai. Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada, ai, ai, ai. Bom, o professor passar muita vergonha não dá, né? Estudantes, acesse as nossas redes sociais para mais entendimento da nossa aula, para mais conhecimento. É só pegar a câmera do seu celular, aponte para o nosso QR Code, está aparecendo aqui no canto da tela, nosso famoso QR Code. Ele te leva, né, diretamente para as plataformas, diretamente para o YouTube. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube, quero ver vocês lá participando. YouTube Ismed TV. Eu vou treinar mais um pouquinho aqui da música para não passar mais vergonha, tá? Um abraço para vocês, até a próxima.